Então, meus irmãos, Shabbat Shalom a todos que estão nos ouvindo nesta manhã, aqueles que estão nos ouvindo pela TV Sião. Nós temos uma mensagem extremamente especial nessa manhã, e é exatamente essa mensagem que encerra o livro de Shemot. E encerrando a quinta mensagem que nós temos a respeito do mesmo tema. São 5 mensagens seguidas, são vários capítulos que se falam no livro de Shemot. E quando nós temos uma mensagem várias vezes repetindo um mesmo assunto, nós sabemos que o Eterno tem mensagens abençoadoras. Existem muitas vezes que temas são repetidos 3 vezes dentro da palavra. Quando nós lembramos de um tema que ele nos fala que, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, nós temos 3 vezes repetida essa mensagem dentro da palavra. Temos no Tanar, temos na Brit Hadashah e temos nas cartas de Paulo repetida essa mensagem. O Eterno quer dizer sempre algo importante. E quando ele repete um assunto, é sinal de que ele quer que nós prestemos atenção nesse assunto. E dentro desse tema, Pekudei, enumeração, aparentemente não chama muito a atenção, porque ele vai prestar contas do que aconteceu e das coisas, das ofertas que foram recebidas no tabernáculo para a construção do tabernáculo. E nós vemos que, ao prestar contas, nós somos confrontados exatamente quando Yeshua nos lembra que, se a gente é fiel no pouco, sobre o muito ele vai nos colocar. Ele faz com que nós recebamos a bênção em pequenas quantidades, e se eu consigo ser abençoado com aquela pequena bênção e a distribuir também, eu conseguirei, então, passar para uma fase diferente da minha vida espiritual. Então, quando eu presto contas, nós sabemos que todo indivíduo que trabalha em serviço público, ele tem que prestar contas, embora nós tenhamos vivido um tempo agora de exceção, em que as pessoas não querem prestar conta dos seus atos, não querem prestar conta daquilo que fazem, querem ser donos absolutos da verdade deles mesmos, e se fosse a verdade correta do Senhor e da Torá, sem dúvida nenhuma seria uma bênção, mas nós vemos que é difícil prestar contas. Quando nós estudamos a questão do tabernáculo, nós vamos verificar que Êxodo, Shemot, ele vai nos falar da redenção. Fala de uma redenção. Por quê que Êxodo tem que trabalhar a redenção? Porque nós vivemos, segundo um autor escreve, o Pierre Bayle, tem um livro que ele fala da neurose do paraíso perdido. Que nós, seres humanos, independente de onde nós estamos, nós vivemos sempre um desejo de retornar a um paraíso que nós perdemos. Há um filme antigo chamado Shangri-La, que o indivíduo tinha um desejo muito grande de retornar a um local onde ele não envelhecia, onde não tinha dificuldades nenhuma, onde as dores não existiam, onde doenças não existiam. E essa neurose do paraíso perdido, segundo esse autor, psicólogo, então nós temos esse desejo intenso de retornar a esse local. Então, como seria bom se nós pudéssemos voltar ao paraíso? E sabemos que as pessoas, quando aposentam e vão preparar a sua aposentadoria, pensam lá numa casinha, num local distante, numa cascata, numa cachoeira, com árvores, com frutas, com bichos, e tentam ali imaginar tudo de bom à beira de um rio, onde ele pudesse deixar de ter preocupações na sua vida,
E aí ele começa, será que isso não seria mesmo a tal da neurose do paraíso perdido que nós estamos querendo buscar aqui na Terra? Então nós vemos que, será que existe um caminho para esse lugar de retornarmos novamente a esse paraíso perdido? Então nós vemos que, de certa forma, nós nos sentimos órfãos desse lugar. Sentimos que de um lugar onde nós fomos expulsos e nós gostaríamos de retornar para lá. Então esse desejo interior, porque o Eterno nos coloca dentro de nós, e a palavra nos afirma que a eternidade foi colocada dentro de nós. E se nós temos o sentido de eternidade dentro de nós, uma das coisas mais difíceis que nós temos é concordar e conformar com a morte. E na verdade, isso pode ser um problema apenas quando ele nos paralisa e nos impede de caminhar na realidade presente. Há pessoas que vivem tanto pensando na fantasia de algo inatingível que impede de fazer a sua caminhada no presente, no momento, com a realidade que nós temos. Então, será que de onde vem esse desejo em nós? Ele permeia o horizonte de todas as religiões, um paraíso perdido. Praticamente todas as religiões. Não é somente no judaísmo, não é somente no cristianismo, não é somente na Bíblia que nós encontramos isso, mas outras religiões encontramos esse aspecto do paraíso perdido. Então, nós vemos que, será que é uma saudade ou esperança, de fato? Será que é aquilo que nós queremos ter muito? Será que nós já experimentamos algo que o Eterno colocou dentro de nós? E eu creio muito que é saudade, porque Ele colocou isso dentro de nós, colocou esse sentimento dentro de cada um de nós, para que nós pudéssemos ter saudade nesse momento. Será que ela está no passado ou no futuro? Será que essa esperança? E nós podemos verificar que a resposta seria nos dois. Nós temos que estamos no passado, mas nós sabemos que também essa esperança está no futuro. E aí, quando nós pensamos no Éden, e esse Éden que Deus planta um jardim com plantas, rios, cascatas, árvores frutíferas, todos os aspectos que talvez nós sonhemos com o nosso sítiozinho lá na beira do rio, então o Eterno já tinha dado isso de presente para um casal. E ele ali não só deu isso de presente, mas um lugar onde ele não tinha tristeza, não tinha malfeitores, não tinha roubo, morte, mentiras, sem contendas, sem nenhuma dificuldade, algo que todos nós desejamos estar neste local, que gostaríamos de estar presente nele. E nós temos alimentos em abundância, e principalmente a presença constante de Deus ali, num encontro todos os dias, em todo o tempo, a presença do Eterno. E a glória de Deus enchia esse lugar, mas não estava nos planos nossos, plano meu, seu, de qualquer um de nós, não estavam perder esse lugar. O Eterno sabia disso, que nós não temos, então ele faz uma promessa de retorno. E essa promessa de retorno é exatamente no momento em que em Gênesis 3,15 ele fala que ele iria providenciar alguém que iria ferir a cabeça da serpente, ela iria ferir o calcanhar. Então nós vemos que a morte, como realidade de todos os seres humanos, ele sempre nos causa inquietação a partir do momento em que perdemos esse paraíso, essa morte nos causa inquietação. As incertezas que nós temos de quem fica e nas pessoas que partem, elas sempre permeiam o nosso cotidiano. Algo que tem incerteza tanto dos dois lados, mas o mundo procura oferecer soluções para o vazio existencial que nós temos. Quantos procuram consultórios médicos, consultórios do psicólogo, exatamente por causa desse vazio existencial? E eles não conseguem preencher com aquelas soluções. Ele tem que fazer terapias, anos e anos de terapia, e o seu vazio existencial continua ali presente na sua própria vida. E nós vemos que uma afirmação
que a vida, ela desafia a morte, mas a morte também desafia a própria vida. São desafios que nós temos que conviver com eles e temos a todo momento de dar conta disso, de dar respostas a essas questões em nossas vidas. E nós vemos que um filósofo, que nós apenas citamos, que a morte é uma porta aberta ao nada da realidade humana, sendo esse nada, além disso, a cessação absoluta de ser ou existência em uma forma não humana. É claro que esse indivíduo é um ateu, é um indivíduo que não tem esperança de vida após morte, não tinha nenhuma esperança, um indivíduo completamente inadequado nas suas afirmações, mas nós vemos que muitos no mundo professam exatamente essas ideias. As ideias de que realmente morreu, você parte para o nada. Cessação absoluta da existência de uma forma não humana. Então, quantas pessoas têm vivido as suas vidas com esse tipo de pensamento? E as crenças que nós vemos são as mais variadas possíveis, desde a negação completa da vida após morte, de algumas pessoas, até a promessa de paraíso para os mártires, que promovem a morte como forma de vida, até a possibilidade de muitas vidas, são soluções que as pessoas apresentam, tentando fazer com que o seu vazio existencial possa ser preenchido de uma forma que ele próprio já não tem satisfação, não tem prazer, e podendo chegar àquilo que o Salomão diz, que de tudo que ele podia verificar, que todas as coisas que ele poderia ver, é que a pessoa não tinha, chegaria um dia nos quais ele iria dizer que não tenho neles contentamento. Mas será que toda a nossa vida tem que chegar um dia de eu dizer que não tenho neles contentamento? E a vida, na verdade, o desafio que a palavra e a Torá nos fala, que ela é um preparo para o mundo vindouro. Tudo aquilo que nós vivemos aqui, independente dos vírus, das bactérias, das doenças que nós temos, de todos os problemas que nós temos, ela está nos preparando para uma vida futura. E se ela nos prepara para uma vida, para o mundo vindouro, nós sabemos e entendemos que a soberania de Deus, que todas as coisas indistintamente, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas. Não é que Deus criou um plano alternativo para cada um de nós e que Ele permite que aconteça coisas ruins em nossas vidas. Não, Ele dirige todo o nosso destino em todas as situações. Então, a palavra nos fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. E vindo depois o juízo, não há realmente chances e mais chances para que isso possa acontecer. E quando ele fala em Hebreus 9:27, ele está falando exatamente do momento em que ele fala ali de Yeshua como o sacerdócio perfeito, substituindo todos os sacrifícios que tinham no templo. Ele vai então colocar que ao homem realmente com essa morte, ele vem um juízo logo depois, vem prestação de contas depois. Então o homem buscando a Deus pelos seus próprios meios e esforços é o que nós encontramos com muita frequência. E nós vemos que Caim vai buscar a Deus no início ali, tentando pelos seus próprios meios e esforços, tentando oferecer a Deus aquilo que Deus realmente não se agradou da sua oferta, mas se agrada de Abel. E porque ele se agrada de um e não se agrada de outro, então Caim se julga no direito de tirar a vida do seu próprio irmão, onde ele começa o próprio crime. Babel, nós vemos que o homem ali também tenta criar uma maneira de contato com Deus através daquela torre, e há a confusão de línguas, há a confusão, a idolatria inaugura-se a idolatria no mundo a partir de Babel, mas mostrando um homem tentando fazer a busca a Deus pelos seus próprios esforços. Nós vemos aí a mensagem muito abençoada do Rabino Mateus, em que ele fala do Egito, mas uma religião do bezerro,
ele fala do homem tentando fazer esforços para chegar até Deus. Nós vemos que logo depois, mais à frente, Elias com os profetas de Baal, os 400, a idolatria, vários ídolos ali tentando buscar a Deus. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção dizendo que a adoração de animais, da natureza, rios, imagens, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, de aves e quadrúpedes e de répteis. Como se muda a glória de Deus em mentira, e quantas mentiras são propagadas em nosso meio, tentando realmente mostrar um caminho para Deus. E hoje nós vemos que o dinheiro, a cultura, a ciência sem Deus, como ela tem sido perniciosa no sentido de fazer mudanças completas no ser humano, como se isso fosse exatamente a busca, a verdade para as nossas vidas, a verdade que nós temos e como nós convivemos com isso. Convivemos nas nossas escolas com os nossos filhos, convivemos com pessoas do nosso trabalho, convivemos com pessoas que têm realmente buscado de uma forma inadequada. Várias personalidades que estão aí sendo como cultos em vários líderes no mundo, inclusive no Brasil, se preza esse culto de personalidades, de pessoas que são mais importantes, são muitas vezes colocadas do que a própria lei, a própria justiça, a própria ordem, se colocando acima de todos os detalhes que nós gostaríamos que isso acontecesse. As ideologias políticas, principalmente aquelas que colocam o homem no centro, ideologias humanistas, pura e simplesmente, ideologias contrárias àquilo que a Torá tem sido possível colocar, e nós vemos que isso graça em nosso meio, graça no meio de igrejas evangélicas, graça no meio de pessoas que são líderes muitas vezes, pastores que professam essas ideologias e defendendo inclusive valores que não são valores, defendendo o roubo, a mentira, a impossibilidade, defendendo a impossibilidade do homem estar buscando o caminho correto de Deus. E muitas vezes clubes de serviços que são colocados, são coisas boas, né, que se colocam, mas que são verdadeiros clubes em que se prega quase que um evangelho daquele serviço em que a pessoa ali está fazendo como se pregasse para as pessoas que aquele serviço é mais importante do que, de fato, aquilo que Deus coloca. O ativismo, o vício no trabalho, hoje nós vemos muitas pessoas com esse viciados em trabalho, uma competição desenfreada em que o ser humano tem menos valor e a pessoa então tenta simplesmente passar a perna no outro e achar que isso está tudo bem, está tudo certo, tudo correto, e nós encontramos aí aquilo que é o burnout, que nada mais é de que a pessoa estando doente de trabalho. Trabalho adoecendo as pessoas, adoecendo, impedindo, porque esse Deus que ele coloca é um Deus do trabalho, do dinheiro, da realização, e é impossível, então, que ele possa ter resultado. E o que é o resultado de uma busca inadequada? Essa busca inadequada ele vai criar ausência de direção. Essa ausência de direção, para que eu vivo, para que eu existo, por que eu estou fazendo aqui nessa terra, o que é realmente que eu quero com a minha família, o que eu quero para os meus filhos, onde é que eu quero chegar com todos os meus valores. Quando nós vemos que as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade, isso cria problemas dentro do próprio momento em que o consultório se enche dessa falta de direção e essa ausência de identidade, a pessoa não sabe quem ele é, o que ele está fazendo nesse mundo, qual é a identidade dele dentro da sua própria família, e ele vai fazer com que os seus relacionamentos sejam pobres. Ele vive uma vida sem propósitos.
E se essa vida sem propósitos é uma vida infrutífera, ainda que ele ganhe dinheiro, ainda que ele tenha bens, ainda que ele tenha sucesso acadêmico, mas ele não é possível. E a sociedade destruída e sem valores morais. E aquilo que a palavra nos fala, por isso Deus os entregou nas suas consciências e seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Então nós vemos que a palavra nos adverte nesse sentido, de que quando eu busco as soluções em caminhos errados, em caminhos inadequados, nós não vamos ter. E agora, como é que nós podemos entender que há algo fantástico, que o tabernáculo é a tenda do encontro? É a tenda onde nós vamos poder encontrar com o Eterno. Era exatamente esse sentido do tabernáculo. Onde ele estaria ali presente nesse encontro. Então, na verdade, o tabernáculo estava dando uma chance ao homem, por isso Deus, o Eterno, coloca com tanto carinho, com tantos detalhes ali esse tabernáculo, porque ele estava querendo mostrar e significar que nós precisaríamos de retornar e que tínhamos condições de retornar ao Éden. Retornar à presença constante do Eterno, a presença constante dele em nossas vidas, que nós não precisaríamos de andar sem direção, colocando valores inadequados em nossa vida. Esse relacionamento íntimo com Deus é que faz a diferença. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revela os seus propósitos. É isso que a palavra nos afirma. E se há uma quebra desse relacionamento, no Éden, nós vemos que precisamos dessa promessa. E o homem sozinho não pode refazer o caminho de volta. Não tem como refazer esse caminho de volta. Então, aí nós vemos Abraão sendo chamado exatamente por esse motivo, para que ele pudesse trabalhar esse caminho de volta, abençoando os que te abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É exatamente a promessa do chamado de Abraão. E me chama muito a atenção o chamado de Moisés, porque será que ele foi chamado lá na sarça? Foi chamado antes de estar no ventre da mãe. O Eterno, então, chama Abraão antes no ventre da sua mãe, e temos algo fantástico na vida de Moisés. É um personagem que teve 3 aposentadorias. A primeira aposentadoria dele com 40 anos. Ele pôde ali, aposentou-se de príncipe, da função dele de príncipe do Egito. Mas ele achava que, puxa vida, vou para minha rocinha, vou fazer tudo ali, vou cuidar só de cabra, vou casar, ter filhos, e está tudo bem, e está resolvido o meu problema. E realmente ele implementou suas ideias. E ficou mais outros 40 anos ali naquele local. Só que o Eterno falou, aposenta desse outro aspecto aí, faz a sua segunda aposentadoria. Eu vou te chamar agora com 80, para você começar um outro projeto na sua vida. E ele simplesmente dá mais 40 anos de trabalho para ele ali naquele momento. E aí é quando ele tem as revelações maiores, ele vai entender que tem algo para cada um de nós em todos os momentos, em cada um dos momentos da nossa vida. Será que o Eterno não estava presente na primeira fase da vida dele? Sim, sem dúvida, estava presente, treinando, fazendo um treinamento. Estava presente no segundo momento da vida dele, sair do ponto de altivez do sucesso segundo o mundo para o insucesso segundo o mundo. Para que ele pudesse experimentar o ponto mais alto no país da matemática, e foi lá exatamente nesse país da matemática que ele pôde aprender, que o Eterno falou, ele dizendo o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios.
Então, ensinar a contar os dias, muitas vezes, é entender que a mão do Eterno está presente em cada fase da minha vida. Mesmo que eu não entenda, que parecendo que Deus está em silêncio, 40 anos em silêncio, sem falar, até que Ele fala na sarça ardente para ele e mostrando um outro projeto de vida para ele. Então, a cada momento em que o Eterno tem projetos para a nossa vida, Ele vai, então, mostrar aquilo que Ele quer fazer de cada um de nós. A tenda do encontro, a tenda da revelação, Ele vai mostrar que esse momento é algo sublime nas nossas vidas. E a participação do homem e a responsabilidade do Eterno é exatamente quando nós precisamos de entender que o Eterno nos coloca como participantes do seu projeto. E nós vemos que Ele fornece o projeto com detalhes, inclusive os detalhes menores. E o Eterno quer realmente fazer o projeto de nossas vidas dessa mesma forma. Mesmo detalhes pequenos para a gente que não tem importância, Ele quer fornecer esse projeto. Então, conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo dos seus móveis, assim o fareis. Conforme tudo que eu mostrar. Então, nós vemos algo tão interessante nesse texto, que nós gostaríamos de destacar, não vamos gastar muito tempo. São 17 vezes que é repetido nesse texto uma frase que me chama muito a atenção. 17 vezes essa mesma frase. Uma campainha, uma romã, e outra romã, nas abas do manto, para os ministérios, como o Senhor ordenara a Moisés. O cinto, como o Senhor ordenara a Moisés. Toda a obra do tabernáculo fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés. E conforme o Senhor ordenara a Moisés, toda a obra, mais outro. A quinta, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, ele vai novamente, Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. E estendeu por cima do tabernáculo a cobertura, como o Senhor ordenara. Introduziu a arca, como o Senhor ordenara. Pôs em ordem o pão, como o Senhor ordenara. E aí, com as lâmpadas, como o Senhor ordenara, detalhe por detalhe. Queimou incenso, como o Senhor ordenara. Pôs o altar do holocausto, como o Senhor ordenara. A tenda da revelação entrava e chegava ao altar lavavos, como o Senhor ordenara. O azul, o púrpura, carmesim, como o Senhor ordenara. E nós vemos aqui que sobre as ombreiras do efode, como o Senhor ordenara. Ligaram o peitoral, como o Senhor ordenara. E o 17, obra de esmeraldas, como o Senhor ordenara a Moisés. Por que tantas repetições desse mesmo texto? Lembramos, todas as vezes que repete, tem mensagem. Tem mensagem, então, quantas pessoas querem fazer e viver a sua vida conforme o modelo que ele bem entende. Ele busca das seus próprios interesses, busca a sua própria vida para que ele possa fazer, mas sem entender que há um projeto já definido que o Eterno quer que nós sigamos. Ele tem um projeto especificado. Então, nós vemos que todas essas mudanças, nós vemos que ele vai mostrando. E qual que é a responsabilidade do homem? Fazer conforme a ordem do Senhor. Não inventa. Não crie problemas para Deus. Pergunte a Deus aquilo que Ele quer. Pergunte a Deus nos pequenos detalhes aquilo que Ele quer da sua própria vida. Quer casar? Pergunte a Deus sobre esse aspecto. Quer comprar uma casa? Quer comprar um carro? Quer comprar quaisquer coisas que você vai fazer, você precisa de perguntar a Deus. E o que é que Ele nos chama a atenção? Que Ele fala com Moisés para providenciar materiais para o tabernáculo. Esses materiais do reino animal, vegetal e mineral. Nós temos, quando estudamos na nossa biologia, nós sabemos que temos esses 3 reinos, que nós vamos tirar todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida. Nós tiramos desse reino animal, vegetal e mineral. Remédios que eu vou fazer, eu tiro de onde? De um desses 3 reinos.
Eu estou assentado numa cadeira aqui, vocês estão assentados. Ela foi feita de quais os locais materiais? Reino vegetal, mineral, animal, um deles está o chão. Que o Eterno possa nos abençoar nesse sentido, entendendo que Ele quer realmente fazer diferença na minha vida, mas muitas vezes eu não tenho permitido a atuação dEle inteira em minha vida para que Ele possa tabernacular, fazendo mudanças completas em minha vida. Muitas vezes nós vemos quando vamos baixar um programa novo no computador, ele sempre pergunta, esse programa está querendo fazer modificações no seu computador, você permite que ele faça? Então, Yeshua, quando quer penetrar na sua vida, ele falou, eu quero fazer modificações na sua vida, você permite que eu faça modificações na sua vida? Você permite que eu mude a sua vida? Você permite que eu possa direcionar todos os seus passos? Você permite que eu possa deixar a tristeza de lado na sua vida, colocar alegria na sua vida, colocar direcionamento correto? E nós vemos que esse aspecto, ele vai começar no novo nascimento. Tem um começo isso. Ele quer trazer o Éden para dentro de nós. Hoje, Ele quer trazer isso. Ele quer trazer até o Tikkun Olam, ele que é a quarta fase, fase do tabernáculo, que nós vamos ver. Então, nós não estamos sós nesse sentido. Mas tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fosses inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pelo que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se eu quero ter bênçãos, de fato, eu preciso de estar perfeitamente preparado com a Torá dentro da minha vida, com tudo aquilo que Ele quer nos mostrar. E eu gostaria de mostrar rapidamente aqui um teste da Universidade de Stanford. Foi algo que me chamou muito a atenção, um tempo que já em um período de 1960, que foi feito esse autor escreveu esse livro, mostrando o seguinte: o objetivo dele era avaliar nesse teste a capacidade de crianças em abrir mão de um prazer imediato em troca de uma recompensa maior no futuro. E então ele colocava pequenos marshmallows lá na salinha e ficava observando os meninos, e se o menino ficasse 15 minutos sem comer aquele marshmallow ou outras guloseimas, ele então teria 2 ou mais se ele não comesse de imediato. Se ele comesse de imediato, aquela já tinha comido, já ganhou a recompensa. E é interessante que esses indivíduos, muitas crianças, esse teste foi exaustivamente repetido em outras universidades, não só em Stanford, mas em outras universidades, e esse teste foi o seguinte: os resistentes ao prazer imediato, aqueles que conseguiam vencer o prazer imediato dos 15 minutos, ganhavam mais um marshmallow ou mais guloseimas que eles gostavam, e o resultado foi que eles foram seguidos depois. Eles tinham maior sucesso escolar depois, aqueles que conseguiam não comer a guloseima logo de imediato e resistir os 15 minutos. Eles conseguiram depois, quando foram mais para frente, melhores empregos também. E eles tinham menor envolvimento criminal, não eram meninos que iriam para a droga, porque eles aprenderam a dizer não. E tinham menor índice de obesidade, claro, evidentemente, não iam comer guloseimas, nem nada, eles nem obesidade teriam. Então, ao longo dos anos, aquela capacidade da criança de adiar o prazer imediato para um prazer futuro, eles foram muito mais bem-sucedidos, e isso deveu-se simplesmente a uma decisão interna de uma criança. Ele tinha valores que foram trabalhados nesse sentido.
Então, nós vemos que a criança ficava lá muitas vezes olhando para o seu marshmallow, querendo comer, mas fechava os olhos, não queria, até que ele pudesse ganhar. Mas aí o que é que nós podemos entender disso? Que as nossas emoções, eu posso perfeitamente assumir o controle sobre elas, sobre as minhas emoções e sobre minhas decisões. Isso depende daquilo que eu preciso de tomar decisões a respeito da minha vida. São decisões que eu tomo a respeito disso. Então, se eu assumo o controle das minhas emoções, eu tenho mais sucesso na minha vida. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Foi assim que foi falado para Caim. Você não precisava de matar seu irmão. Seu desejo foi um desejo ruim, mas você acabou assassinando o seu irmão. O desejo ruim, muitas vezes, leva a consequências severas em nossas vidas. Ele faz com que eu possa controlar esses desejos que eu tenho em minha vida e fazer com que eu possa ser bem-sucedido. E então nós vemos que muitas vezes nós somos enganados pela gratificação imediata, por aquilo que nós temos um prazer imediato. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade de qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa certeza é preciso que nós tenhamos, que as gratificações imediatas em minha vida muitas vezes me levam a situações completamente inadequadas daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Então eu posso fazer dessa forma planos de longa data. Por essa razão, sofro também essas coisas. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu preciso entender que eu tenho planos muito mais extensos e muito mais profundos que não vão acabar simplesmente nesse momento aqui, nessa terra, e que essa terra é somente um teste que o Eterno quer nos fazer. Então, nós vemos que ontem o início foi o Éden. O tabernáculo em Moisés, ele vem realmente nos mostrando como nós precisamos desesperadamente da presença do Eterno em nossas vidas e fazer tudo quanto Ele nos dá de modelo. E a terceira fase é o Yeshua tabernaculando em nós, mas a quarta fase é o retorno ao Éden no milênio. Em Apocalipse 15, ele vai falar que nós vamos cantar o cântico de Moisés ali, nesse momento em que ele nos ajudaria a cantar esse cântico. E aqueles que o aprenderam, grandes são as tuas obras, Senhor forte e poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Então nós vamos cantar e aqueles que aprenderam vão cantar. Eu gostaria de lembrar de uma historinha que aconteceu já no século passado, numa das estados americanos. Vários jovens estavam numa noitada e, depois de beberem muito, um deles cometeu um assassinato. E foi preso esse jovem. E com os vários amigos, descobriram quem era e ele foi para a prisão. E ali naquele estado tinha pena de morte, ele foi condenado à morte. Foi condenado à morte e os seus amigos que viram que ele entenderam o que ele tinha feito, e com muita pena dele, fizeram um pedido ao governador daquele estado para que pudesse dar o perdão àquele indivíduo. Fizeram várias alegações e como havia várias alegações daqueles jovens, o governador do estado, usando as suas prerrogativas, entendeu e ficou inclinado a dar o perdão àquele jovem, não levando a pena de morte. Mas ele resolveu, antes disso, vestir uma roupa de um chapéu preto, uma capa preta, com uma Bíblia na mão, e resolveu ir até aquela prisão para conhecer o jovem que estava sendo condenado à morte e pedindo perdão.
e colocou o indulto dele dentro de uma Bíblia. E chegou lá e disse que queria falar com aquele jovem. Aquele jovem simplesmente falou que não queria ouvir definitivamente falar de nada daquelas coisas, aquele livro preto que ele estava com ele na mão, que ele não queria definitivamente ouvir nada a respeito disso. E de uma maneira mal educada, dispensou aquele indivíduo que estava querendo levar para ele o seu indulto. Estava dentro da Bíblia aquele indulto. Então o carcereiro virou para ele: você é louco, rapaz. Você sabe quem você dispensou aqui? Você dispensou o governador. E ele estava simplesmente com o indulto para você dentro daquele livro de capa preta que você não quis que ele nem falasse com você a respeito dele. E ele, cabisbaixo, foi lá no dia da condenação dele, ele iria ser condenado ao enforcamento, pediu que queria falar para as pessoas com a multidão. Eu estou agora, nesse momento, recebendo a minha pena capital, a pena de morte. Mas não estou recebendo a pena simplesmente porque eu cometi o crime pelo crime que cometi. Mas estou recebendo a pena porque eu recusei o perdão que estava destinado a mim. Então, nesse momento, ele foi executado, mas todos ficaram entendendo, e aí todos entenderam a história, o que tinha acontecido. Mas há também, o tabernáculo é dessa forma que o Eterno quer nos trazer. Ele traz algo para nós, para que possa modificar a nossa vida. Mas muitas vezes aqueles que recusam a oferta do Eterno, o Eterno simplesmente, com a sua justiça, ele executa a pena. E que o Eterno possa abençoá-lo, e que as escolhas sejam escolhas abençoadoras na sua vida, na minha vida, para que nós façamos diferença onde Ele tem nos colocado. Amém? Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.